E aí pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, independente, não sei. Vamos lá, vamos para continuação aqui do item 2, porque esse aqui é a resolução do exercício 1, mas o exercício 1 tem 2 itens, então basicamente esse aqui vai ser o item 2. E bom, só para destacar aqui basicamente, porque é a mesma lógica, vai ser o mesmo procedimento, então a gente não precisa repassar tudo que foi falado detalhe por detalhe no primeiro vídeo, que foi mais explicando o conceito e tudo mais e tal de cada coisa. Aqui dá pra ir muito mais rápido, dá pra ir mais dinâmico, né, como tá escrito ali. E é isso, porque também o primeiro vídeo ficou com mais de meia hora de duração, então não é muito ideal que fique com tanto tempo assim de vídeos, né? É muita coisa. Então vamos tentar ser mais direto aqui, mais direto ao ponto. Mas o procedimento continua o mesmo. Primeiro, como o objetivo é encontrar a derivada de y', né? A derivada de y no caso, o y de x, lembrando que y é igual ao y de x, ele é uma função em x. Isso que faz basicamente toda a diferença na derivada e não ser só mais uma derivada normal. Segundo, que seria o primeiro passo de resolução, é igual ao outro, derivar ambos os lados. Aqui só relembrando o passo a passo para não se perder. E terceiro, isolar o y' em um dos lados da equação. Então vamos lá. Primeiramente, começar derivando ambos os lados. Você vai ter a mesma função, só que toda a derivada. É x de seno de y mais y vezes cosseno de x, tudo isso derivado, igualado a tudo isso aqui derivado também, x, y mais 1, exatamente o que está aqui. E beleza, agora basicamente se tem uma regra do produto aqui e outra regra do produto aqui. E aqui se tem uma regra do quociente. É basicamente isso e derivar. Então a gente consegue separar isso aqui em basicamente dois termos, porque se aplica a linearidade aqui. Então você separa esses dois termos e aí você vai ter a derivada do primeiro termo, que seria a derivada de x vezes o seno de y mais x vezes a derivada do seno de y, que é a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. E isso tudo somado ao outro termo, que vai ser a mesma coisa, a derivada de y vezes o cosseno de x mais o y vezes a derivada de cosseno de x. Tá, beleza. Isso tudo é de um dos lados aqui, tudo isso aqui é só esse termo. Ainda depois a gente faz o outro lado da equação. Bom, aí a derivada de x é só 1 e fica isso mesmo, derivada de seno de y. E aqui você vai ter a derivada de seno de y. Só que aí você tem que lembrar do fato de que y é y em x, então isso aqui é uma função. Então você vai ter o próprio x repetindo, beleza. A derivada de seno é cosseno, e dessa vez aplicada em y, que mantém o ponto que você está aplicando. Só que lembrar de fazer vezes o y', que é a função que está sendo aplicada ali, a derivada. E bom, aqui vai manter o próprio y' vezes cosseno de x normal, e mantém o y normal e a derivada do cosseno normal de x, que vai ser o menos seno, e não deu espaço, vai ser o menos seno de x. É isso. Isso aqui é o y
normal. Tá muito feio, mas é o que tem. Tá, e lembrando que é vezes o menos seno, então o menos tá nesse termo todo. Reescrevendo isso aqui, dá pra reescrever para ficar mais fácil, que não coube ali direito, ficar seno de y mais isso aqui, como tá tudo multiplicando, você pode escrever em qualquer ordem e tudo junto mesmo, independente. E aqui mesma coisa. E aí dá pra fazer já menos y ou menos seno, inverter aqui a ordem pra ficar menos confuso, tirar um dos sinais ali. Tá, beleza. E aí aqui agora a gente vai passar os termos que não tem y de y' para o outro lado da equação, porque o ponto é isolar isso aqui, é basicamente ter só isso aqui. Lógico que a gente ainda tem que derivar o outro lado para saber qual dos termos de lá vai ter que passar para cá, mas no geral você já tira, você já descarta isso aqui, passa para o outro lado e isso aqui passa para o outro lado, porque eles não têm y', o que a gente quer isolar, a função que a gente quer saber, o que a gente quer saber de fato. Então, bom, vai passar isso lá para o outro lado, beleza. Agora a gente vai fazer a derivada do outro termo da equação para saber qual termo vai ter y' do outro lado para passar para cá, desse outro lado da equação, que é o lado que vai ter o y' isolado. Então, bom, aquilo ali vai ser a regra do quociente, basicamente, entre a primeira. Então vai ser a derivada da primeira vezes o que está embaixo, menos a primeira vezes a derivada do que está embaixo. Tudo isso sobre a que está embaixo ao quadrado. Então, aí, isso aqui que está embaixo ao quadrado é basicamente y ao quadrado mais 2y mais 1 ao quadrado, né? Basicamente. Ou seja, mais 1, né? Sem ser ao quadrado aqui. Só que, pô, não precisa derivar isso aqui. Deixa... derivar não, é fazer o produto disso aqui. Só deixa desse jeito mesmo, que tá ótimo. Porque eu acabei fazendo isso aqui pela primeira vez e fiquei repetindo essa mesma coisa. Só que, pô, é um termo muito maior para você escrever e não precisa, porque no final é justamente ele que tá aqui escrito dessa forma mesmo. Então, sim, você não precisa disso. Só vou adicionar mais folha aqui. Tá, beleza, então, vamos lá. Aí vai ficar derivada de... Isso aqui você faz isolado, né? Normal, linearidade normal. Então vai ficar derivada de x, que é 1, mais 0. Então dá para escrever direto, mas vamos em parte. Tudo isso vezes isso aqui, menos isso aqui, repetindo. E a derivada... Agora que vem a parada, né? Como... A gente sempre tem que lembrar do y', repetir o y' quando você tem o y, que é uma função aplicada em alguma coisa. Mas nesse caso, como você tem só a função, derivar só a função vai ser só a derivada da função. Então, você não precisa, sei lá, y' vezes y', sabe? Não tem isso. É só o próprio y'. E o 1, a derivada de 1, né? Que é 0, normal. Então, e o que está embaixo só repete e é isso, sem problema. São derivadas, pô, muito simples, é só fazer linearidade normal. Então aqui você vai ter 1, isso aqui é 1 vezes isso aqui tudo, vai ser só isso aqui tudo. Então você vai ter só manter o y mais 1, menos o x mais 1, vezes y'. O y' está multiplicando esse termo todo aqui, e mais 0, então não precisa. Tudo isso sobre... Deixa eu escrever assim, que fica bem melhor. Tudo isso sobre y mais 1 ao quadrado. Tá, beleza. Agora, fazer a distributiva.
desse y', desse y' aqui no x e no 1, e vai ficar y mais 1 menos y'(x) mais y', certo? Y' vezes x mais y', beleza. Aí agora, só que isso tudo tá sobre y mais 1 ao quadrado. E aí a gente precisa pegar esse termo aqui e passar para o outro lado da equação, porque esse termo tem y', então a gente precisa dele. Assim, não precisa nem exatamente fatorar ele em si, porque multiplicar aqui assim, né, porque dava para passar ele direto, mas bom, beleza. Vamos deixar desse jeito então aqui, que fica melhor, porque você já tem uma multiplicação isolada e fica mais fácil mesmo de estudar desse jeito do que desse jeito que você tem, dois sinais aqui, fica mais complicado. Então, deixa desse jeito mesmo. Só que aí, qual que é o ponto? É que esse denominador está dividindo os dois fatores, certo? Então, tipo, isso aqui é como se você tivesse basicamente vindo para cá, só isolando isso aqui, é como se você tivesse y mais 1 sobre y mais 1 ao quadrado menos x mais 1 vezes o y', isso y mais 1 ao quadrado. Entendeu? Você separa, porque se fosse uma multiplicação aqui, não teria problema. Mas como é uma subtração, tem que se atentar a isso, de que esse denominador tá nos dois numeradores. Então você separa desse jeito. Por quê? Porque se você olhar e é esse termo aqui que tem y', então eu vou só passar ele e só ele, e aí você passa y' x mais 1, vai estar errado, porque você vai estar desconsiderando aquele denominador que também está sobre ele aqui. Então você tem que passar esse termo todo para cá, né, que vai estar negativo, vai passar positivo, e esse termo aqui, tá, beleza. E vai sobrar esse fator aqui. Então, agora vamos reescrever toda a parada que ficou do outro lado, que tinha ficado seno. O foda é fazer caber isso aqui tudo. Seno de y mais x cosseno de y vezes y' mais y' cosseno de x menos seno de x vezes y, tudo isso igual a isso que a gente encontrou aqui. Porra, tá foda, velho. Não dá pra colocar a folha deitada, né? Isso aqui é azedo. Bom, tudo isso igual a y mais 1, y mais 1 ao quadrado. Sim, dá pra simplificar isso aqui também, né? Fica... cortar o quadrado com quadrado, dá pra ficar 1 sobre y mais 1 aqui, menos... Mas assim, não faz diferença, por enquanto, pelo menos, porque não é o ponto aqui. Aqui o ponto é isolar o y', então você vai, pegar esse termo todo e passar pra cá, e vai pegar esse termo e esse termo e passar pra cá, beleza. E aí vai ficar, vai ficar os termos que tem y', x cosseno de y' mais y' cosseno de x, e esse termo todo passa positivo, mais x mais 1 y' y mais 1 ao quadrado. Beleza. Tudo isso vai ser igual ao termo que estava aqui antes, que dá para simplificar ali, fica melhor, corta 1 com 1, né?
e fica 1 sobre y mais 1. E aí vai ficar menos seno de y, que passa negativo, e mais seno de x vezes y. Beleza. Aí, basicamente, é só isolar agora o y' e tá feito, né? Só isolar o y' aqui e tá feito, de certa forma. Então, bom, deixando ele em evidência aqui, você vai multiplicar ele todo por esse primeiro termo, que é só dividir. É como se você estivesse dividindo por y', então só corta, divide por y', e aí só corta. E aqui divide por y' e só corta também. Então fica x cosseno de y, normal, mais cosseno de x, mais x mais 1 sobre y mais 1 ao quadrado. Isso tudo beleza. E aí, velho, terminando isso, é literal só pegar isso aqui e passar pra lá. Só pegar isso aqui tudo e jogar pra lá que pronto. Você isolou o y', que é o que você queria descobrir. Mas, em teoria, acabou aqui, sabe? É só pegar isso e jogar pro outro lado. Acabou. Você isolou o y'. Mas, pô, dá pra fazer umas manipulações aqui, né? Dá pra fazer umas manipulações. Por exemplo, deixar tudo isso aqui no mesmo denominador. Que você vai pegar esse denominador que tá só dividindo o x mais 1 e você vai multiplicar por todo esse termo aqui. Então você vai ter y' vezes isso aqui. E aí você vai ter todo esse termo, cosseno de x e cosseno de y, mais cosseno de x. Tudo isso fechado e multiplicado por y mais 1 ao quadrado. E aí depois você soma com o próprio x mais 1 aqui. E aí você pode deixar todos eles no mesmo denominador, que vai ser o próprio y. Todo torto, velho. É o próprio y mais 1 ao quadrado. Entendeu? Você pega isso aqui e multiplica por todo esse fator. E aí você pode dividir tudo pelo mesmo denominador e fica desse jeito aqui. Belezinha. Bom, e aí você vai passar isso tudo dividindo e vai ficar y' igual àquilo que estava ali. y 1 sobre y mais 1 menos... e aqui na real você pode fazer a mesma coisa, né? Pode fazer 1 menos... 1 menos e aí multiplica... Não, faz... 1 mais... E aí multiplica aquilo ali, o y mais 1, por todo essa equação aqui, menos seno de y mais o seno de x vezes y. E aí tudo isso fica no mesmo denominador, que é y mais 1. Basicamente pegou esse y mais 1, que estava dividindo só o 1, e multiplicou ele por todo esse termo. E aí fica basicamente desse jeito. E você tem um denominador só em comum. Por que isso, né? Porque fica muito mais fácil de cortar quando passar para o outro lado dividindo. No caso, isso aqui não é y', né? Porque eu só fiz uma variação lá. Bom, aí o y' vai ser esse termo que estava do outro lado da equação, dividido por todo esse outro termo. Então você vai ter 1 mais y mais 1 vezes... isso aqui em parênteses, vezes menos seno de y mais seno de x vezes y sobre x mais 1 sobre aquele outro termo inteiro. Então, x cosseno de y mais cosseno de x vezes y mais 1 ao quadrado mais x mais 1
sobre y mais 1 ao quadrado. Beleza. Caralho, o tamanho disso, velho. Mas, bom, o ponto disso é porque você vai inverter, como isso aqui é uma multiplicação de fração, você tem aqui a primeira fração, e aí você divide e tem outra fração. Então você basicamente inverte isso por uma multiplicação. Então vai ficar, isso aqui tudo é igual a essa mesma coisa. Para não ocupar muito espaço. Isso aqui tudo é igual a essa mesma coisa, só que multiplicada. Né? Isso aqui menos seno. Pô, não vai caber numa multiplicação, né? Não vai caber tudo na mesma linha. Aqui. É porque não vai caber tudo na mesma linha, mas o intuito é basicamente inverter isso aqui. Isso aqui vai ficar o inverso, vai ficar isso vai ficar assim. Vai ficar x cosseno de y mais cosseno de x vezes y mais 1 ao quadrado mais x mais 1. E aí, isso aqui vai estar multiplicando esse primeiro fator. E aí você vai poder cortar esse y mais 1 ao quadrado aqui com esse y mais 1 aqui. E esse outro y... Não, é isso, basicamente. Acho que é a única coisa que você pode cortar. E... mais folha. E bom, aí depois de cortar isso e multiplicar... Depois de cortar esse y aqui, y mais 1 no denominador, você vai basicamente não ter denominador nessa fração aqui, e como é uma multiplicação, você vai multiplicar esse aqui fator de cima por todo o fator de cima e o fator de baixo pelo... Bom, não tem mais fator de baixo, né? Então vai ficar justamente y' igual a 1 mais y mais 1 vezes menos seno de y mais seno de x vezes y, basicamente tudo isso vezes o primeiro fator, o fator aqui de cima, y mais 1, e sobre, como cortou o denominador aqui de baixo, vai multiplicar só por isso aqui que está aqui. Então, x cosseno de x de y mais cosseno de x vezes y mais 1 ao quadrado mais x y mais 1. E fechou, basicamente. Acabou. É isso. Assim é como tá no gabarito, né? Deixa eu só pegar, jogar aqui pra cá pra comparar melhor. Tá aqui, ó, y de x, basicamente esse y mais 1 aqui ao quadrado. Bom, então aqui só faltou mais uma manipulação, que o gabarito, ele sempre dá a resposta de uma forma um pouco mais específica, mas é a mesma coisa, porque no momento que o gabarito, a única diferença é que ele, trocou essa ordem aqui e ele fez essa distribuição, né? Que eu não teria feito, mas ele fez essa distribuição disso aqui vezes o 1, que dá o próprio isso aqui, e isso aqui vezes esse termo todo, que, como é vezes, como é multiplicação, não faz diferença aonde ele vai multiplicar, então ele multiplica com esse aqui e justamente dá o quadrado, que é esse quadrado aqui. E aí fica a mesma coisa, basicamente. Ele só faz essa distributiva, e fica a mesma resposta. Basicamente aqui embaixo tá igual, também tá igualzinho, certinho. Só essa distributiva aí que ele fez e ficou desse jeito. Multiplicar os y mais 1 por cada um dos dois termos que essa soma aqui separa em dois termos. E aí fica justamente y mais 1, né, porque é vezes 1, fica o próprio cara.
e ao quadrado porque multiplica com ele. E é isso, acabou. É um pouco longo, um pouco complicado, de certa forma, porque, bom, tem que fazer bastante operação, mas acaba sendo simples. Essa foi um pouco simples, porque não tinha nenhuma grande regra da cadeia, só tinha que lembrar da regra da cadeia do seno de y aqui, que tinha que ter esse y' a mais, mas de resto não tinha muita regra da cadeia envolvendo a função y, só muita manipulação algébrica, basicamente, porque, pô, a questão em si já acabou aqui em cima, entendeu? Porque se o objetivo é isolar o y', é só você isolar ele e acabou. Não importa a manipulação algébrica que você faça, né? Tanto que foi isso, por exemplo, eu terminar a resposta aqui é a mesma coisa do que terminar a resposta aonde o gabarito fala, porque não faz diferença, é só uma manipulação algébrica a mais, a resposta em si é a mesma. Então, pô, poderia deixar desse jeito, que é realmente mais bonito de olhar, ou, pô, poderia ter terminado a resposta aqui em cima, nessa divisão mirabolante aqui, fica feio e complicado de entender mais ou menos o que está dividindo o que e o que caralhos é isso, mas poderia ter acabado aqui, e é isso. Então por isso que não é tão difícil, é só saber manipular algebricamente uma equação e lembrar do detalhe do y ser uma função. É de certa forma isso que tem que levar em consideração. De resto é uma derivada normal, só com uma álgebra um pouco mais complicada e demorada. É isso. Valeu, obrigado, espero que tenham entendido. Caso tenha restado alguma dúvida, por favor, mandem mensagem, comentem aí e fé.